Filmes com ótimas direção são poucos. Eu nem vou dar muitos aqui exemplos, mas dá pra gente contar nos dedos. Geralmente 2 a 3 filmes por ano têm direções impecáveis. Mas eu acabei assistindo 1917. É um filme que eu estava com a pulga atrás da orelha, tenho que admitir isso. E ele vai concorrer ao Oscar com justiça, né? Aliás, é um dos favoritos. Chega de enrolação. Roda a vinheta. "1917" não é um filme barato, é um dos filmes que tem uma das maiores direções sensacionais. Eu até fiquei me perguntando se eu não estava sendo um pouco, vamos dizer assim, errado ou até mesmo agressivo, que em algumas críticas eu acabei deixando o filme um pouquinho lá para baixo, mas depois que eu assisti, eu percebi que esse filme ele tem uma grandeza enorme, né? Quase 100% do que é jogado, em todos os aspectos, personagens, dá certo. Tudo começa quando 2 soldados são escolhidos para uma missão. Eles têm que enviar uma mensagem atravessando o território inimigo, para que evitem uma armadilha onde mais de 1000 homens possam ser mortos, trazendo muita tensão e emoção. Bom, galera, antes de começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Aliás, eu vou deixar uma coisa bem clara. É sem spoilers. Eu deixei na descrição do vídeo, mas eu também vou dizer aqui que é sem spoilers. Então fique tranquilo que aqui eu não vou soltar nada. Bom, nós temos na direção o Sam Mendes. Eu andei falando em vídeos passados que eu não sei se esse diretor era tão bom, se esse filme era tão bom, e eu acabei me enganando. O cara é muito bom. O que ele consegue fazer aqui não é somente ter o controle, mas ele brinca com o filme, ele traz muitas coisas que é difícil a gente ver outros diretores ali fazendo. Começando pela simples história, né? É uma história que ele pega e ele desenvolve com várias camadas, elementos e tratando muito bem os personagens. Ele tem a mão muito boa, as coreografias são perfeitas. A cinematografia, as jogadas de câmera, ele usa aquela coisa da câmera circular, ele usa a de cima, ele usa a vertical, horizontal, ele usa todos os ângulos possíveis e muito precisos, para que você veja a atmosfera do que está se rolando. Ele usa até o plano de fundo, que é perfeito. Ele usa vários tipos de câmera. E ele dá uma coisa mais tensa, né? Na hora que tem que ser. Aliás, há uma tensidade que ele mesmo constrói que dura por quase 1 hora. Então, são vários elementos que ele implanta. Ele consegue não desforcar a história com outros personagens, que a gente sabe que há alguns personagens que são a ponta do iceberg, mas a história ela é envolvente, né? Ele não consegue ali transmitir apenas uma coisa ou outra. Ele consegue transmitir um filme espetacular na sua cara, trazendo vários elementos com boas qualidades. E entre outras coisas, né? Há alguns momentos onde o filme dá uma caída de ritmo e ele usa a música, né? Que acaba estruturando e manipulando ali o filme. Às vezes fica um pouco fora, né? Exagerada também, acaba manipulando demais. Ele tem o seu espaço durante o filme, que ele mostra o seu poder, exatamente o diretor. Há uma espécie de fotografia envolvente, para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Há umas jogadas de luzes muito boas, e ele dá essas cartas de como ele é bom, né? Ele consegue fazer tudo bem nesse filme, onde nada fica em dúvida. A direção é perfeita, né? É magistral. E por último, para a gente finalizar essa parte da direção, algumas coisas, não é que ficaram ruins, mas eu não diria que foi ao espetacular. Há algumas coisas bem elevadas, que aliás o tom ele é bem crescente. Ele, conforme a história vai se passando, o tom vai ficando elevado. Isso tem também que ser ressaltado da mão do diretor. Mas eu acho que algumas coisas ficam meio monótonas. Eu não sei se faz parte do enquadramento ali da história ou do roteiro.
Não ficam ruim, mas fica meio fora de sintonia, né? Ele provoca alguns elementos para que estruturem, mas eu não sei, eu acho que um pouco de menos tempo no filme seria necessário. Que, aliás, não é um erro, né? É simplesmente uma opinião minha e de alguns que eu andei verificando. Não é um erro, não é grave, mas poderia ter deixado um pouquinho de lado, ou então uma encurtada nessa cena que eu não quero dizer. Já o elenco, dois personagens que são a ponta do iceberg nessa história, eu não vou muito falar sobre acontecimentos, o arco do que se rola, senão eu estaria entregando boa parte para vocês. Mas começando pelo Jim Charles Chapman, ele está muito bem. O desenvolvimento desse personagem de outro que eu já vou chegar é perfeito, né? Não há muitas emoções durante os personagens, é uma coisa que eu já posso dizer isso, sendo porque é uma guerra, né? O objetivo é concluir a missão. Mas há muita drama, há uma superação. A sensação da gente estar assistindo essa história com os personagens é que você torça por eles, né? É isso que eu posso dizer. O de resto é apenas que vocês vejam. Há uma coisa muito bem estabelecida que vai te dando muitas, eu não diria que expectativas, mas você torce, você espera por cada cena, por cada arco. E o personagem do George Mackay também é bem relativo ao que eu acabei dizendo de outro. Os dois são bem ali, bem objetivos na missão, vamos dizer assim, né? Então, possa crer que vocês esperem mais coisas, que eu não vou dizer aqui, mas é muito baseado na história, nos personagens e muito mais. Os dois são perfeitos, eles se encaixam dentro da história, eles não cometem erros, há muitas subtramas, né? Durante essa trama, o núcleo central da história, mas não vale muito relatar, mas que funcionam também. 1917 é um filme emocionante, onde tem uma direção perfeita, um roteiro muito bem escrito, há algumas coisas que eu poderia ter mudado, encurtado, mas não são graves, e eu não poderia dar outra nota. Como 9.7. É um filmaço, né? É um filmaço. Para quem não assistiu, assista. É bem recomendado. Vale muito o seu ingresso. Que, aliás, para a gente pôr logo um ponto final nessa crítica, não vou sugerir só a direção como ali ao Oscar, né? Vai concorrer a muito mais, o melhor filme. E eu diria que eu indico entre 6 a 7 indicações, né? Eu indicaria porque são muitas coisas maravilhosas, né? Como eu disse, aqui não tem só um controle, o diretor ele tem muito mais a oferecer. É uma história emocionante, que do básica fica extraordinária, onde envolve vários elementos, é espetacular. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.